Seja muito bem-vindo, você está no meu curso de programação e agora nós vamos fazer uma introdução à programação. Durante o seu estudo, você vai ouvir falar muito sobre front-end e back-end. E o que isso quer dizer, o que significa, aonde eles vivem, o que comem, tá bom? Então, basicamente, pessoal, quando nós estamos falando de back-end, eu vou até usar a cor azul de propósito. O back-end, imagine ele como... Desculpe, deixa eu diminuir aqui esse traço aqui. Vamos apagar, vamos fazer um negócio mais legal. Aqui, ó. Back-end, o que é o back-end? O back-end, pessoal, é uma área da programação, é um programador que executa o papel de back-end e geralmente nós podemos assimilar o back-end a um esqueleto. Por que um esqueleto? Porque dentro da programação nós fazemos algo quase que sempre, direcionado ao usuário final. O back-end é o código que o usuário final não vê. Então nós conseguimos criar as categorias e falar que aquele programador executa o papel de back-end, ou seja, ele faz o esqueleto, faz o que o usuário final não vê. Tá bom? Eu estou tentando falar da forma mais simples possível, sem trazer conteúdos muito técnicos, e eu vou te explicar o porquê dessa importância de compreender o que é um back-end e o que é um front-end, tá ok? E também nós temos o programador que executa o papel de front-end. Esse front-end, ele faz o que o usuário vê, por isso que nós falamos quase sempre como assimilação de conteúdo, que o front-end é o cara que faz o que o usuário final vê, ou seja, ele constrói ali as aplicações, as interfaces. Então, se é o que o usuário vê, podemos falar que é o corpo, Porque nós, seres humanos, não conseguimos enxergar o esqueleto, Nós enxergamos o que? A roupa, o boné, o óculos, o calçado, nós não enxergamos o esqueleto. Tá ok? Então nós estamos aqui fazendo a separação de papéis. Então nós temos o papel do back-end e nós temos o papel do front-end. Qual a responsabilidade do back-end? Fazer comunicação com o servidor, tratar das regras de negócio, criar as integrações de API, criar as autenticações, entre outros. O front-end ele também tem um papel muito importante que é trabalhar na experiência do usuário, que é poder trazer de forma simples e leve o que o usuário vai utilizar, como utilizar, facilitar em até alguns momentos a vida do usuário. Por exemplo, você já pegou algum site em que você vai digitar o seu telefone e automaticamente ele coloca os caracteres especiais, ou quando você vai digitar um CPF ou CNPJ e ele já coloca os pontos de forma automática? Isso é realizado pelo front-end. Você já reparou que às vezes você está navegando no Instagram e de repente ele está carregando ali um conteúdo enquanto você continua rolando, o feed, e ele carrega de uma forma bem automática e bacana? Isso também é papel do front-end. O back-end é o cara que vai mandar as informações para o front-end e ele vai executar e modelar essas informações para que você visualize, tá ok? Então vamos prosseguir. Aqui eu vou falar um pouco sobre linguagem back-end e linguagem front-end. Então eu vou até copiar esse título aqui e trazer aqui para baixo. Então aqui nós temos o back-end e nós temos o front-end. Por que é importante, Gabriel, eu saber agora sobre o que é uma linguagem back-end, o que é uma linguagem front-end? Pessoal, é importante vocês terem o conhecimento sobre isso para que durante as aulas a gente não fique com dúvidas. Por exemplo, se em algum momento eu falar, olha, isso daqui é uma linguagem back-end e eu não tiver explicado sobre isso para vocês, vocês provavelmente não vão compreender. E a intenção é colocar você na jornada de programador, ou seja, eu compreendo que a pessoa que está vendo este vídeo não tem conhecimento em programação, ou se tem, é bem mínimo, está ok? Então vamos falar aqui sobre back-end, e isso são linguagens. O que uma linguagem de programação faz? É importante você saber isso. Uma linguagem de programação, ele recebe
o que nós digitamos, ou seja, que nós escrevemos, a nossa sintaxe, o nosso script, o nosso código, e ele compila. O que é compilar? Ele traduz para a linguagem de computador. E a linguagem de computador é uma linguagem binário e não binário, ou seja, funciona com zeros e uns. Por isso que hoje as linguagens de programação estão tratando de uma forma o mais próxima possível da realidade do ser humano e depois elas conversam com a máquina, com o computador. Eu não vou entrar muito em assunto técnico, tá? Mas aqui nós temos listado as linguagens back-end. Nós temos JavaScript, temos PHP, temos Python, temos Java, temos C#, .NET, temos Ruby, temos Go, Rust, Kotlin, Perl e também temos Swift, que não está listado aqui. Tá ok? Provavelmente a pessoa que já teve alguma experiência com programação já ouviu alguém falar assim: olha, eu programo em HTML e CSS. É uma forma errada de se falar, tá bom? Porque HTML e CSS não são linguagens de programação, porém são muito importantes para trazer a estrutura de conteúdo e a estilização daquele conteúdo, tá bom? Aqui uma observação, eu falei JavaScript, mas estamos falando de Node.js, tá? Que é o JavaScript rodando do lado do servidor como Node.js. Tá bom? Então nós temos aqui no front-end o HTML. O HTML ele é o esqueleto e o CSS é o corpo do front-end, tá ok? Então o HTML é o código e o CSS é aquele código estilizado, é o botão que você vê, que quando você passa por cima ele tem uma ação, ele troca de cor, né? O seu cursor do mouse, ele faz uma alteração ali, então isso é o front-end, tá bom? E nós temos a linguagem de programação front-end, por exemplo, JavaScript, temos tecnologias relacionadas, TypeScript, são duas linguagens front-end, né? Nós temos também ali a parte de estilização, que é o CSS, o SAS, o SCSS, depois, muito mais à frente, a gente vai saber sobre isso. E de toda a linguagem de programação, geralmente tem um framework, tá bom? O que é o framework? São bibliotecas, tá? Por exemplo, JavaScript tem React, Vue.js, Angular, Svelte, ok? Então, as linguagens de programação são estas, tá ok? Neste momento. E agora a gente vai falar bem especificamente sobre Python. Por que Python, Gabriel? E eu já ouvi alguém falar sobre Python. Python tem uma sintaxe muito simples. O que é sintaxe? É uma forma de escrever. É o que a linguagem espere que você diga, que você converse com ela. Ela tem uma sintaxe simples, que é muito simples de aprender. Então por isso que nós vamos trazer Python como linguagem inicial e ao decorrer nós vamos conhecendo as demais linguagens. Então eu quero aqui te parabenizar por seguir até aqui, por me acompanhar. Espero que você deixe um like neste vídeo e compartilhe o canal com seus amigos, ok? Na próxima aula nós vamos falar sobre Python.